a melhor fase de quadrinhos de Wolverine em todos os tempos. Essa é a melhor forma de descrever a passagem de Larry Hama e Marc Silvestre pelo personagem. Quando começou sua série regular, vimos um modelo diferente nas histórias solo de Logan se compararmos com os arcos dos X-Men. As histórias de Claremont e Buscema eram próximas do gênero pulp. Com a saída de Claremont, tivemos Peter David, John Byrne, Joe Duff e Klaus Jenson, com heroísmo clássico, substituindo o cenário de Madripoor. Contudo, as histórias ainda eram bastante contidas, sem alçar voos muito altos e sem grandes mudanças para o personagem de Wolverine. Mas isso mudaria com a chegada de Larry Hama e Marc Silvestre. Larry Hama é o roteirista que mais escreveu Wolverine em títulos solo. Começando na edição número 31, Hama seguiu com o Mutante até a 118, com alguns pouquíssimos números soltos que não contaram com sua escrita. Apesar de ter escrito o personagem mais popular dos X-Men, e possivelmente, nos anos 90, mais popular dos quadrinhos, Larry Hama não tem nenhum prestígio muito grande como roteirista, raramente sendo cogitado para um dos maiores da Casa das Ideias. Todavia, tem uma importância gigante para Logan, tendo escrito boas histórias, inserido inúmeras pistas ao seu passado misterioso e outras coisas mais. Sua melhor fase é a que analisarei neste vídeo, fazendo dupla com o artista Marc Silvestre. A escrita de Hama é bem simples. Suas apostas estão no humor e na ação. Os diálogos são ágeis, fazendo a leitura muito divertida. Seu maior problema, porém, está na ausência de planejamento. Conforme já disse em entrevistas, Hama simplesmente lançava ideias e, num determinado período, ficava confuso em entender a sequência das histórias, especialmente nas informações sobre o passado de Wolverine, que muitas vezes entrava em conflito com o que havia sido escrito anteriormente por ele mesmo. Marc Silvestre é um monstro sagrado dos quadrinhos. Sem dúvida nenhuma, um dos melhores desenhistas da história, criador de inúmeras séries autorais como Witchblade, Cyberforce e The Darkness. Na minha visão, é o artista número 1 dos anos 90, mesmo tendo concorrentes de peso como Jim Lee. Para quem leu X-Men, Silvestre é velho conhecido, tendo feito dupla com Chris Claremont em histórias como o evento Queda dos Mutantes e da espetacular fase australiana, já demonstrava, mesmo com um estilo mais rascunhado, que era capaz de fazer boas composições e ótimas cenas de ação. Por mais que seu trabalho em X-Men mereça destaque, foi em Wolverine que ele conheceu o seu auge. Sim, o próprio Silvestre assumiu ao Sci-Fi Wire que imitava Jim Lee nos anos 90, assim como praticamente todos os artistas de super-herói fizeram neste período. Mas ele tinha um diferencial para Lee. Sua arte para quadrinhos era mais correta anatomicamente, além de ter boa narrativa, algo que estava sendo esquecido neste período dos quadrinhos em detrimento dos quadros espetaculares. A passagem da dupla pelo mutante canadense pode não ter aquele arco definitivo, como um Fênix Negra de Claremont Byrne ou uma morte de Elektra de Miller e Jenson, mas considero ela a melhor do personagem justamente pela regularidade, onde sempre tínhamos histórias boas e divertidas e iniciávamos um caminho também de retorno à forma. Desde a entrada nos X-Men, Wolverine passou por uma humanização, tentando conter seu lado mais agressivo. Na mão dos dois, era hora de fazer o caminho contrário, mas sem ser um retrocesso, e sim uma etapa, onde ele oscilava entre os instintos e a sua racionalidade. O arco de estreia da dupla Hama Silvestre ainda é com Wolverine usando o disfarce de caolho e agindo em Madripoor. Uma nova droga entra no mundo do crime, Relâmpago. A promessa é de que ela curaria o câncer e renderia muito dinheiro para quem estava produzindo. Para realizar os testes, era necessário contar com a liberação da caça de macacos-aranha. Isso é discutido entre os chefes criminosos no Palácio do Príncipe de Madripoor, com Tigre, General Coy e outros interessados. Tigre, que já sabemos que age com precauções, é contra. Os demais estão plenamente a favor e querem dar cabo justamente de seu maior obstáculo, que é Caolho. Os primeiros confrontos de Wolverine serão contra membros da Yakuza. A luta começa no bar, com tiros e, enfim, Logan partindo para o ataque. Aqui, vale o registro do herói falando pela primeira vez, quando dominado pela raiva, só enxerga vermelho, ignora a dor e qualquer racionalidade. Silvestre acompanha o avermelhado de sua visão na arte e encerra a sequência com Logan caído após levar um tiro. O segundo confronto é com membros da Yakuza que os sequestraram. Facilmente derrotados, chega a vez dos três mais fortes, já sob efeito da droga Relâmpago. Logan os vence num combate que começa em terra firme e vai para o mar,
com os inimigos virando literalmente alimento para tubarões. Seguindo na história, aqui teremos dois momentos de pesadelo de Logan. O primeiro é com dragões da Yakuza relembrando seu confronto anterior. O segundo é uma ilusão que ele tem com Jean Grey, com Logan querendo ir de encontro à morte, mas sendo levado de volta à vida. Essa segunda ilusão se deu no confronto com Goro e Raiko, que trabalharam para a Yakuza e conseguiram apagar Logan com um golpe de espada. Os interessados na droga relâmpago começam a realizar sua ofensiva, capturando os macacos-aranha sem nenhuma resistência da tribo local que nada pode fazer. Eles brincam com o fato de Koi acreditar que a droga realmente é uma cura para o câncer e não uma geradora de um exército imparável que deixa as pessoas em estado de frenesi. Daikumo, que tem uma tatuagem de aranha no rosto, está muito confiante no seu sucesso, mesmo com a droga eventualmente matando quem as usa. Ele recebe uma foto com o Wolverine apagado com uma espada encravada. Ele acredita que Logan foi morto, mas ele havia se enganado. É hora de Wolverine ir atrás dos produtores da droga. O destino agora é o Japão. Wolverine é colocado em um caixão para ir ao voo com Daikumo, Raiko e Goro. Numa belíssima sequência, Wolverine sai do caixão, mas não mata Raiko, perguntando onde está seu chefe. Logan chega para acertar contas. Começamos com uma luta rápida com muitos inimigos e depois Wolverine usando seus instintos para converter um lobo a ir embora, sendo que o animal também estava infectado pela droga. O esperado confronto com Goro chega, ele toma a droga, mas é facilmente derrotado. Já Daikumo foi assassinado por Raiko, que tinha acabado de ser poupada por Wolverine. Larry Hama começa em seu primeiro arco introduzindo alguns conceitos interessantes e retomando outros já existentes. No novo, temos o estado de frenesi de Wolverine, ignorando completamente toda a sua volta, preso em um estado irracional onde mata todos à sua frente. Além disso, a forma de Wolverine lidar com as dores, sejam físicas ou emocionais, será algo recorrente em sua trajetória. O autor trabalhou alguns conceitos consagrados do mutante. Temos os instintos animais, como na cena em que Wolverine se entende com o lobo, e sua fúria profunda pela destruição da vida de macacos para fazer a droga. Não se pode esquecer também de sua moralidade pelo crime com restrições de tigre e sua inquietude através de pesadelos que mostram o conflito entre homem e animal. Mark Silvestre já começa apresentando um ótimo trabalho, já se destacando na capa da edição 33, com um sombreamento espetacular na mão de Wolverine, contrastando com o fundo vermelho iluminando sua saída do caixão. Outros momentos dignos de destaque são os painéis dele como o caolho abrindo as garras com o cabelo mais volumoso, a splash do pesadelo com os Yakuza e Wolverine como um cadáver com os guardas em volta nos guiando para o centro da página. Narrativamente, Silvestre brilhou no pesadelo com Jean Grey, utilizando quadros maiores e as cores mostrando as trevas e Wolverine com tons de azul, e Jean representando a luz que leva Logan de volta à vida, e depois na saída do caixão que conta com uma página mais detalhista até a saída violenta e Raiko sendo poupado. Um começo promissor que irá evoluir consideravelmente nas próximas histórias. A história O Caçador das Trevas é uma one-shot que fica entre a droga relâmpago e sangue e garras. Wolverine está curtindo a vida selvagem quando é abordado por dois guardas canadenses. Eles estão atrás de um criminoso chamado Ike, que fugiu de seu julgamento atirando em um segurança. Logan irá ajudá-los a prender o criminoso. Porém, Ike se antecipa e mata Morris, um dos guardas, além de ter uma moça sequestrada com ele. O nome da história não é Caçador das Trevas à toa, pois é uma lenda canadense de um bicho selvagem que aparece confrontando Wolverine. Outro detalhe interessante é que Logan conheceu quando vagava pela congelada floresta, retirando uma armadilha de urso de sua perna. No fim da história, o Caçador das Trevas mata o criminoso Ike, que acabou se revelando ao acender um isqueiro para ver no escuro. Dooley, o outro guarda, acabou morto também, mas se lembrava de Logan, que o salvou durante a Segunda Guerra Mundial. Essa história é bem divertida, traz uma nova informação que Logan lutou no fronte europeu durante a Segunda Guerra, e não só em Madripoor, como vimos na história com Capitão América, e conta com boas artes de Mark Silvestre, na splash inicial com Logan pescando usando suas garras, nas cenas de guerra e no monstro Caçador de Trevas, sendo revelado em cenários escuros. Uma história de sangue e garras. Lady Lethal figura entre as minhas vilãs favoritas de quadrinhos. Se pudesse elencar sua importância e adequação enquanto antagonista de Wolverine, poderia facilmente colocá-la em primeiro lugar sem nenhum receio.
Já apresentei a personagem aqui com a ótima história Animal Ferido, então é hora de partirmos para a loucura, o caos e a ação desenfreada e sem vergonhice dos anos 90. A história de 3 edições que elevaria a qualidade de escrita e arte de ambos os autores dessa fase de Wolverine. No arco, Rama trabalha em 2 frentes, onde vemos Wolverine e seus aliados e Lethal e seus capangas, para depois realizar a convergência, seja pelo encontro dos dois ou algo que os conecta. Numa frente, Logan está num bar se divertindo com Pigmeu. Pigmeu foi seu companheiro na equipe canadense de super-heróis chamada de Tropa Alpha. O herói é anão e possui capacidades físicas acima do normal. Os velhos amigos estão conversando bem ao clima Madripoor, mesmo estando no Canadá. Gente durona e falas curtas. Um grupo que já havia se metido em problemas acaba correndo assustado, ao ver que Wolverine tinha uma faca enfiada no braço, tentando cumprir um desafio de matar uma mosca. Na outra frente, Lady Lethal descobre o estrago que Wolverine fez com Daikuma na história que falei anteriormente, da droga relâmpago. Ela mata 2 policiais e descobre que Wolverine pode estar ligado a Madripoor, já que o voo que levou seu suposto cadáver teve origem na ilha asiática. Nesta mesma pesquisa, Tigre é descoberta como a mulher que ordenou o voo. A chefe criminosa é abordada por Lethal, mas não parece muito disposta a ouvir. Então a vilã ameaça matar uma inocente, fazendo Tigre ceder o local de luta. Antes de ir atrás de Wolverine, iremos descobrir que Lady Lethal está trabalhando com o dono de Pierce, um ciborgue que já fez parte do Clube do Inferno. Eles se aproveitam do aborígene Teleporter, que já fez parte dos X-Men, para chegar aos lugares mais facilmente. Então é hora do esperado encontro entre Lethal e Wolverine. Logan e Pigmeu estão conversando enquanto falam da estadia do amigo de Logan na Espanha, e aí então Lethal aparece. Porém, junto com seu deslocamento, surge um vórtex temporal. Como Lethal não foi clara com o Teleporter, ele achou que ela queria realizar seu desejo original, mostrar para o pai dela que seus planos de formar super soldados com esqueletos de adamantio darão certo. O caos está instaurado. Os heróis são deslocados para a Espanha durante o período da Guerra Civil Espanhola em 1937. Pigmeu retorna ao passado de forma dupla, volta ao seu tamanho normal e também relembra seus tempos de tourada. No meio do show, um ataque de um avião nazista acontece e o veículo é derrubado pelos heróis. Logo depois, ele e Pigmeu se reúnem com as pessoas da foto que ele havia mostrado na conversa do barco. Eles se envolvem em outro confronto com os nazistas, agora com Wolverine usando ferramentas para matar os inimigos. Mais adiante, o grupo é surpreendido por atiradores de elite. Logan manda todos embora e com a metralhadora defeituosa, é hora do uniforme e das garras. Lady Lethal consegue apoio dos nazistas para ajudá-la em seu plano, revelando sua motivação que já apresentamos aqui: levar Wolverine até seu pai e mostrar que suas ideias dão certo. Um jovem salvo por Logan chega até ela e é forçado a dar o paradeiro de Wolverine. Ela e a máquina de guerra nazista já têm seu alvo. Nos aproximando do fim, Wolverine encara os nazistas. A sequência termina com Logan sabendo que Lethal está lá, e é hora do acerto de contas. Ela salta para cima de Logan, ambos tentam atacar diretamente em seus rostos. Temos uma fala rápida sobre o abandono de sua humanidade e Wolverine progride, fazendo com que Yuriko seja atropelada pelo tanque nazista. Ela se enfurece e destrói o tanque. Enquanto isso, o vórtex temporal aumenta, pega os dois e Pigmeu, e vai os levando de volta. A luta segue em diferentes períodos de tempo, inclusive Animal Ferido com Kate do Quarteto Futuro. Numa longa sequência, os dois caem na água. Wolverine levanta primeiro, Lethal depois, mas não está mais perto de Logan, e sim na base de Pierce dos Carniceiros. Larry Hama faz uso das bases estabelecidas previamente em Yuriko, apenas aumentando a proporção da história, misturando viagens no tempo, Segunda Guerra Mundial e cenas de ação bombásticas. Além disso, conhecemos amigos de Pigmeu durante o período na Espanha. Fez um trabalho feijão com arroz, mas um feijão com arroz bem caprichado. Mark Silvestre brilha nesta história. Na capa da edição 36, temos uma das melhores de Wolverine de todos os tempos, com o uniforme marrom segurando uma metralhadora frente a um cenário destruído. Na edição 37, o ataque do mutante a Lady Lethal com boa perspectiva e dinamismo. A capa é tão incrível que bastou os personagens, com o fundo sendo apenas uma cor sólida. Nos painéis e splashes, destaque para uma das melhores artes de Lady Lethal, com essa pose destacando suas garras e a expressão maníaca em seu rosto. Se Wolverine pescando parecia legal na edição 34, então que tal ele segurando ferramentas e indo para o ataque? A splash de Wolverine lutando no meio da fumaça que abre a edição 37 é tão boa que pode até passar desapercebido o erro no desenho de seu uniforme, com o marrom ocupando só a parte superior.
O quadro seguinte de Logan gritando em ângulo fechado e o de Lethal mesclando silhueta com cores normais fecha os destaques dos painéis. Na narrativa, o artista mostra que não está brincando quando já faz uma bela sequência já no jogo de racha-mosca. Depois, vai afastando a visão do leitor com Lady Lethal observando nos binóculos. Outra sequência incrível é a de Yuriko se livrando do enforcamento dos nazistas, cortando os fios e os convencendo forçadamente a trabalhar para ela. Aqui, o artista passou o quão assustador é enfrentar a ensandecida vilã. Na sequência que fecha a edição 36, temos Wolverine colocando o uniforme, chegando pela fumaça e matando seus inimigos, para vermos logo depois sua vilã indo à fumaça para seu encontro. Na edição seguinte, temos o guarda-morto, com layout de quadros horizontais, silhueta e o ângulo fechado em seu rosto, já com as cores normalizadas. Por fim, a sequência de ação de Logan versus Yuriko, com inúmeros quadros espetaculares. Ela o observando de cima, a escolha de uma splash para o primeiro ataque, os dois com a mão no rosto um do outro, demonstrando agressividade, até Lethal ser atropelado pelo tanque nazista e destruí-lo logo depois, num ataque de raiva. No fim da edição 37, Donald Pierce deu uma pista de sua próxima tentativa para matar Wolverine, e veremos a seguir como isso ocorreu. Na edição 38, Tempestade vai investigar por que Logan está sendo procurado, se deparando com uma gravação onde ele roubou o dinheiro de uma casa de apostas. Mas descobrimos que é seu clone, junto com uma garotinha, que estão causando caos pelas ruas de Los Angeles. Pierce criou estes androides com Albert, que é igual ao mutante de aparência, e LCD, feita para se autodestruir. Porém, um dos carniceiros usou a programação errada, abrindo uma brecha para que a jovem robô resistisse à explosão. Albert luta com Logan e perde feio, mas LCD pede socorro, só que para emboscar Logan. Wolverine resgata Elsie, dando a ela um sentimento de culpa por matar ele. A androide conta do plano e Logan tenta fazer o possível para salvá-la. Albert consegue mudar a decodificação para que Elsie não exploda, mas no fim, o clone acaba preso. Logan então leva LCD para os X-Men tentando ajudá-la. Albert sai da prisão e contata ela. O mutante vai até um prédio em Nova York e Albert quer matá-lo. Porém, o androide é convencido a não fazer isso por Elsie, até que logo depois, todos os três são atacados por caças. Logan tenta escapar dos esgotos e tem alucinações com acontecimentos relacionados à Raposa Prateada. Temos uma cena engraçada onde Elsie literalmente pisa em Dente de Sabre. E por falar nele, temos uma menção de que Creed seria pai de Wolverine e uma luta entre os dois rivais. Elsie encontra Cable e pede desesperadamente para que ele ajude Logan. No fim da história, quando o Dente de Sabre parecia capturado, ele ataca Wolverine até que LCD se sacrifica para matar Dente de Sabre. Depois, descobrimos que ela é salva por Albert. Wolverine ainda se pergunta se Creed é mesmo seu pai e acabou sendo resgatado por Nick Fury. Apesar de ter uma lembrança nostálgica de vários leitores que acompanharam essa fase, Albert e LCD são para mim o arco mais fraco da dupla Rama e Silvestre. Aqui o escritor caiu em algumas armadilhas, com saídas preguiçosas, muitas coincidências e o clichê do robô sentimental aplicado a LCD. O autor vinha muito bem trabalhando o Wolverine lutador, mais selvagem, mas agora que precisava de algo mais elaborado para o seu lado mais paizão, não conseguiu corresponder. A menção ao passado de Logan, abrindo a possibilidade de Dente de Sabre ser seu pai, resgata a ideia inicial de Claremont, mas que já adianto não irá seguir. A partir da edição 41, a mensal de Wolverine passou a ter lançamentos novos de 15 em 15 dias. Silvestre manteve os bons momentos, sendo sua arte o ponto mais digno de lembrança deste arco. As capas das edições 39, com a descrição hilária de LCD como a androide matadora mais fofinha, e 40, com uma excelente composição de Logan atropelado por um avião, são os cartões de visita. Nos painéis, destaque para Wolverine acertando Albert, com o dinamismo já característico, sua saída do fogo para resgatar LCD, com dois quadros maravilhosos, Wolverine esperando LCD explodir até a surpresa com ela se controlando, Albert se consertando, consolidando ele como uma versão grotesca de Logan, Cable no esgoto com as cores escuras e a splash de Wolverine lutando com o Dente de Sabre no meio da enchente, indo de encontro a Cable e Elsie. Na narrativa, poucos destaques. Temos um sequencial bacana do fator de cura em ação, crescendo o cabelo de Logan que foi queimado no incêndio, e uma luta contra Albert, onde o androide atropela Logan com um avião, a troca de golpes, até o LCD parar o confronto.
A edição 43 irá levar Wolverine a um zoológico próximo do Central Park. Ao chegar lá, ele encontra um carcaju sangrando dentro de sua jaula. Um funcionário maníaco do zoológico, Linus, tortura os animais do local e é bem mal educado também. Ele esfaqueia Wolverine e se assusta com ele não ter se abalado. Então vai atirar, mas tem seu cano travado pelas garras do mutante, com a arma explodindo no seu rosto. E para Logan, a vingança justa é soltar o carcaju para se vingar de seu torturador. Essa história é super simples, mas excelente e provavelmente uma das melhores dessa era. As metalinguagens de Wolverine com o carcaju, primeiro o chamando de caçador e guerreiro e depois de um bicho bem persistente, são bem legais, materializando no animal o espírito lutador de Logan, algo que Larry Hama tem tido muita efetividade desde seu começo. Na arte, a história conta com uma excepcional capa de Linus atacando Wolverine. As cores são excelentes, demonstrando que a cena estava acontecendo à noite. Dentro do quadrinho, temos diversas artes incríveis do mutante, mesmo com cenas mais limitadas, que se resumem a ele correndo por Nova York ou diversos painéis focados em seu rosto. Em Wolverine 44, temos uma história que não é escrita pela dupla, mas conta com uma splash page de Silvestre abrindo a edição. Para as edições 45 e 46, Wolverine irá libertar o Caçador das Trevas de um circo e acaba ficando num fogo cruzado entre Lady Lethal e Dente de Sabre e a filha de Dooley, que vimos na primeira história do monstro canadense. A filha, erroneamente, quer vingança com Logan, mas sem sucesso. Essa história ficou de novo só na ação, com um único ponto interessante sendo Wolverine dizendo que está com seu lado animal aflorado, querendo tomar conta de suas ações. Sonhos de Sangue é uma história paradoxal. Ao mesmo tempo que contou com um ótimo enredo, arte e chacoalhou a mente de Wolverine sobre seu passado, também iniciou uma tendência perigosa que no futuro confirmaria a desconfiança dos fãs. Então, vamos a ela. Na primeira parte, Logan irá adentrar a um misterioso complexo, acompanhado de Jubileu dos X-Men e de Harry Tabichol, um amigo. Durante esta primeira etapa, alguns itens serão gatilhos para Wolverine lembrar de ocorridos de seu passado. Primeiro, um carro, que era de Logan, no qual ele iria entrar, mas foi interceptado pelo programa Arma X e capturado. Depois, um reflexo na água, onde ao se ver como Arma X, ele se lembra de sua fuga violenta. Essas duas primeiras lembranças permitiram a Mark Silvestre trazer a sua visão sobre o ocorrido em Arma X de Barry Windsor Smith. A terceira lembrança é diferente e decisiva. Ao ver um revólver, Logan se lembrou de um ataque a revolucionários junto com o Dente de Sabre, que aqui era aliado. Lá, eles conhecem uma moça que será fundamental para o futuro de Wolverine, Raposa Prateada. Além de Raposa, somos apresentados pela primeira vez ao conceito de implantes de memória. Se Wolverine tentasse lembrar da verdade, ele seria tomado por dor, que na arte é representada pelos espinhos saindo dele, e preferiria acreditar numa mentira mais branda do que no horror da realidade. Depois do turbilhão de revelações da primeira parte, teremos uma sequência da história bem similar à primeira. Mas agora, muda o local e os personagens de apoio. Saem a misteriosa base, Jubileu e Harry, entram a Mansão X, Xavier e Jean Grey. Os telepatas farão uma sondagem mental em Wolverine para que ele passe na galeria de ícones de memória em sua mente. A primeira memória revelada é do Arma X, mas agora no conceito trazido pela dupla de que Wolverine enxerga tudo vermelho e não para até dilacerar seus alvos. Depois, as memórias são inéditas. Sob o codinome Emílio Garra, junto com o Dente de Sabre chamado de El Tigre, Logan está infiltrado em Cuba e se depara com a notícia da morte do presidente Kennedy. Outra memória é com Raposa Prateada, numa cabana, com Logan registrando com uma faca o compromisso amoroso entre ela e ele. Porém, essa memória está bloqueada, e isso gera irritação no herói. Por fim, a última lembrança é uma aproximação suspeita com Raposa Prateada, na mesma abordagem que falamos anteriormente, com ambos dando a entender que conhecem um ao outro e se gostam, algo que não bate com a memória anterior, causando dúvidas em Wolverine. A irritação vai aumentando e Logan tenta destruir as barreiras à força. Isso faz com que a dor e a volta ao Arma X venham à tona. A pedido de Jean Grey, Xavier retira Wolverine da sondagem. Ambos temem que Logan chegue a um estágio animalesco, mas isso irrita o mutante, que sai da mansão abruptamente. E que tal uma surpresa? Lembra do fim de Arma X? Contudo, dando a entender que os cientistas estavam todos mortos, pois bem, somos surpreendidos com Carol Hines e o professor vivos. A última etapa da história, na HQ número 50, trará uma edição de tamanho duplo em comparação às regulares. Logan vai a SHIELD e pede respostas a Fury,
chantageando revelar informações sobre as operações em Cuba. Depois, ele vai até a Secretaria de Agricultura dos Estados Unidos, uma fachada para operações secretas, base de operações do professor do Arma X. Depois de uma má recepção, sem nem entrar pela porta, ele avisa que vai acertar contas e que já sabe que Hines estava o vigiando e promete achar respostas sobre sua vida passada. Hines se assusta, mas o professor está determinado com seu misterioso plano. Com os X-Men, é hora de ir ao Canadá. A roupa de Wolverine muda e o pensamento de Jean justifica a mudança. É um Wolverine que parece estar voltando para o que ele era quando entrou nos X-Men, bem menos racional, bem mais violento. Hora de descer a base. No jato, Ciclope e o professor descobrem que o plano era manter uma reserva de supersoldados e controlar suas memórias. Depois, como contingência, eles soltavam as armas para viverem normalmente. A lista de cobaias aparece e Wolverine é um nome prioritário para morrer. No local, Wolverine encontra um cenário cinematográfico replicando as cenas que vimos de sua memória, um calendário com o local de sua cabana, um cenário que estava em São Francisco, algo que o Logan não se lembra, o bar da primeira briga com Dente de Sabre e uma série de outros cenários aleatórios que o mutante não se recorda. O professor e Hines conversam e eles dizem que todas as memórias das cobaias são falsas e começam a bagunçar a estadia de Wolverine, primeiro com uma armadilha numa escada. Chegando numa porta de ferro que ele viu na sua memória anterior, é hora dele usar uma chave que tinha junto com a de seu carro de um chaveiro de raposa prateada. De lá, sai o robô Shiva, o Destruidor, e é hora de Wolverine lutar contra o robô sob os olhares do professor e de Carol Hines. Shiva, na verdade, é um sistema que aprende com seus erros, o que vai complicar e muito a vida de Wolverine. O robô alega que precisa destruir ele para restaurar a ordem no programa. Sob os olhares de Hines e professor, ambos são surpreendidos por Raposa Prateada, que também quer respostas. Ou seja, a moça não está morta, conforme vimos nas memórias de Wolverine. Voltando ao confronto inicial, Shiva então joga de uma vez só todas as memórias verdadeiras de Wolverine em sua cabeça, deixando ele atordoado com tanta informação ao mesmo tempo. Os espinhos aparecem e parece que o Logan está indo para o lado animal de uma vez por todas, só que ele consegue recuperar o controle. Shiva acha que vai vencer e diz que consegue sobreviver a tudo. Wolverine fica mais furioso do que já estava e dá um golpe brutal no robô, e quando os X-Men chegam, Shiva é finalizado. Na sala, o professor foi morto por Raposa Prateada, mas ninguém sabe disso. Hines ainda está acordado e viu o professor no último ato, antes dela desmaiar, liberar outro robô para ir atrás de Dente de Sabre, o próximo da lista. Para Wolverine, isso pouco importa. Para os X-Men, uma preocupação quanto ao estado mental de seu companheiro de equipe. Quando comentei sobre o Arma X, fiz um curto comentário sobre os retcons sofridos. Mas como planejei fazer um vídeo sobre Sonhos de Sangue, o retcon desta história ficou para este momento. Aqui, vemos que outras cobaias existiam no Projeto X, que pretendia usar implantes de memória para controlar melhor suas armas e impedi-las de achar a verdade. Raposa Prateada, que surgiu como interesse amoroso de Logan em Wolverine 10, agora volta de outro jeito, vingativa, também querendo respostas. Larry Hama aqui abandonou um pouco de sua simplicidade, trabalhando idas e vindas de memórias no qual ficamos nos perguntando o que é verdade. Aqui, funcionou maravilhosamente bem, nos mantendo ansiosos sobre o que poderia ser verdade ou não. Uma ideia, digamos, quase perfeita. No futuro, seu desleixo com relação ao planejamento de longo prazo das histórias prejudicou o andamento desta abordagem. Os implantes de memória se tornaram uma verdadeira muleta, com diversas alterações que não batiam com o que ele havia construído anteriormente. Ironicamente, foi justamente a partir dos anos em que a Marvel viveu uma crise editorial, com diversos artistas saindo da empresa e a mentalidade infantil de que os personagens se escreviam sozinhos. Embora Hama seja o escritor, esses erros têm responsabilidade dividida também com os editores. Agora, na hora de falar da arte, aqui Silvestre começa a se aproximar muito de Jim Lee em seu estilo, utilizando mais a técnica de hatching, mas sem perder o fator narrativo e dinâmico que é característico seu. Como já tenho feito, começando pelas capas. A edição 48 traz uma das melhores artes de Wolverine como Arma X, com os espinhos saindo de seu corpo na representação das dores pelas lembranças. É daquelas capas que chamam a atenção imediata do leitor. Já o quadrinho de número 50 tem uma das melhores capas da história da Marvel. A edição original conta com uma pasta de documentos rasgada, sim, rasgada mesmo, de fato, que dá uma pista do que tem dentro. Ao abrirmos, vemos um grande arquivo de Wolverine com artes espetaculares de um broche da Escola Xavier, o convite de casamento com Mariko, uma foto com Dente de Sabre,
uma menção ao Bar Princesa, uma foto com James e Heather Hudson da Tropa Alpha, seu esqueleto de adamantio e o cartão de agente secreto da CIA, Canadá e S.H.I.E.L.D. Uma ideia brilhante por parte da equipe de artistas. Nas artes marcantes temos a splash de Wolverine à moda Rambo e o Comando, de faixa na cabeça e colete militar, uma das grandes artes de Wolverine já feitas, mesmo com a falha na finalização de seus pés. Depois, temos a arte de Arma X similar à da capa da edição 48, Creed e Logan como El Tigre e Emílio Garra, e Raposa Prateada, muito mais bonita e exuberante do que sua primeira aparição. Pontos para Silvestre. Uma questão que é importante tocar aqui é o uniforme. Hama está conduzindo Wolverine a uma trajetória contrária, onde ele encaminha para uma maior selvageria e não o contrário. Silvestre faz isso no uniforme. Ao fim da edição 49, Logan abandona o uniforme marrom que foi usado durante seus maiores momentos de mudança nos anos 80 e retorna ao amarelo e azul de quando entrou nos X-Men de sua época mais selvagem. Narrativamente falando, temos inúmeros momentos espetaculares. De início, o destaque se dá na revisita ao Arma X de Barry Windsor Smith, com as cenas de Logan capturado, relembrando dos confrontos, a presença dos espinhos o ferindo mentalmente ao se lembrar de tudo, a luta contra o urso e até mesmo uma versão do mutante sem cabeça. Na edição 50, Silvestre solta tudo que tem nas páginas de Wolverine. Primeiro, com Logan usando uma moto para entrar num prédio, subir o elevador e pousar da forma mais espetacular possível no porta-aviões da S.H.I.E.L.D. para cobrar informações de Nick Fury. Depois, temos uma cena simples, mas muito bem elaborada no sentido narrativo, com ele visitando as instalações onde as memórias dos experimentos eram forjadas. Enfim, chegamos a uma das melhores lutas de Wolverine em toda a sua história. Ao abrir as portas de um compartimento secreto, o Robô Shiva aparece neste gigante quadro com um belo trabalho de luz por parte das cores. Temos boas cenas com Wolverine em ação, 3 sequências que confiam nos quadros maiores para conduzir a luta. As memórias jogadas de uma só vez, os espinhos aparecendo em consequência do duro golpe de Shiva, com Logan reagindo. O fim da luta conta com uma boa variação, iniciando em ângulos fechados no rosto e nas garras de Wolverine, seguindo de um golpe num belíssimo quadro vertical, e por fim, o robô derrotado e a pose triunfante com a roupa danificada. De Wolverine 51 a 53 temos um arco de 3 partes que envolve Mojo. O quadrinho de número 51 é desenhado por Andy Kubert, que até faz um bom trabalho, com direito a Wolverine de capacete do Arma X, mas com uniforme de herói. Logan está meio descontrolado e até mesmo se envolve com Mística. Com a volta de Silvestre na arte, temos uma luta entre Espiral, Mística e Wolverine, além de Jubileu entrando de vez na história, até todos serem capturados por Mojo. Na arte, Silvestre usa um pouco mais dos quadros verticais e continua similar à estética de Jim Lee. E se você queria mais Albert e LCD, terá neste arco também, com direito a Wolverine direcionando o míssil criado pelo androide em direção ao vilão. A edição 54 não conta com nenhum membro da dupla Hama Silvestre, portanto, vamos à obra-prima por parte de ambos, com Wolverine voltando ao Japão. Mariko Yashida é inquestionavelmente a parceira amorosa definitiva de Wolverine. A força motriz de Logan para que ele buscasse sua humanidade e para que se importasse com alguém de uma forma mais especial. Para a ideia de Wolverine como samurai defeituoso, ele precisa provar sua honra, e Mariko é a manifestação física de sua busca, pois ele quer se tornar alguém melhor por causa dela. Além do sentido de vida, podemos falar pragmaticamente do ato de contar histórias. Mariko foi pivô da melhor história do mutante, Eu Wolverine, onde Logan só foi até o Japão para ver a situação de sua amada e, frente a todo o mal que ela sofria, também encarou seus próprios demônios para ser bem-sucedido. E o material dessa qualidade não poderia parar ali. É chegada a hora do melhor arco escrito por Larry Hama, bebendo da fonte máxima do herói mutante. O arco com Mariko, levando Wolverine de volta ao Japão, terá de tudo. Membros dos X-Men como Gambit, Solaris e Jubileu, uma nova vilã, Scylla, que está sendo comandada pelos Carniceiros, e o núcleo japonês característico de Logan, Yukio, Mariko e o clã Yashida. Ele seguirá com um padrão de 3 números, da 55 até a 57, mas agora com um epílogo que veio apenas na edição 60. A premissa é bem simples, com Wolverine e Gambit indo até o Japão tentar tirar Jubileu de uma prisão. Wolverine irá passar por um problema recorrente, que é o detector de metais do aeroporto. Temos o surgimento da vilã Scylla, criada pelos Carniceiros e que está sob o comando de Pierce para matar Wolverine. Wolverine pega um táxi com Gambit e o motorista é muito suspeito. Dito e feito. Era uma armadilha que contava com ninjas de braços mecânicos. A dupla consegue escapar. Mariko então aparece.
Ela está tentando limpar o nome do clã Yashida em negócios com o Tentáculo, mas sem muito sucesso, além de não estar muito afim de contar com a ajuda de Wolverine. Enquanto isso, o Tentáculo prepara o ataque ao herói. Jubileu é interceptada por Raiko. Sim, aquela mesma da primeira história de Larry Hama e Mark Silvestre. Ela conta a sua jornada a Jubileu, que matou Daikumo, como sabemos, e então foi punida pelo Tentáculo. Matsu Tsurayaba tirou suas córneas e a deixou cega. Para ter sua visão de volta, precisa matar Jubileu. Depois, ela descobre que Jubileu é amiga de Wolverine, e como o herói poupou a vida dela no passado, Raiko acaba poupando Jubileu e outra jogadora entra em cena, Yukio, que dispensa apresentações. Na delegacia, Wolverine é falsamente acusado e separado de Gambit. Solaris, ex-membro dos X-Men, surge e acaba ajudando Gambit contra ninjas do Tentáculo. Numa sala separada, Logan encontra pela primeira vez Scylla, que saiu de uma caixa. Eles lutam e ela diz que está lá a mandos de Donald Pierce. A história segue com Scylla contra Wolverine. Gambit e Solaris também estão lutando no mesmo local. No ato drástico, o herói japonês usa seus poderes e derruba o prédio da delegacia. Scylla vê os aliados e foge, enquanto Wolverine pede foco para seus amigos em Jubileu. Jubileu está com Yukio e parecem prestes a enfrentar problemas. É o primeiro contato de Jubileu com a amiga de Wolverine e, como adolescente é bem difícil, ela está bastante incomodada com isso. Raiko acaba sendo interceptada pela Hydra e Raposa Prateada está trabalhando para a organização, querendo uma envenenadora eficiente. Raiko é perfeita para o trabalho. Solaris tenta fazer Wolverine responder pela destruição, porém, numa perspicácia característica, ele diz: "Quem destruiu tudo foi você, e ninguém pediu sua ajuda." Mariko é surpreendida com a chegada de Samurai de Prata, seu meio-irmão. Ele pede a liderança do clã para atacar o Tentáculo, mas ela diz que não pode fazer isso por uma questão pessoal. E essa tal questão pessoal acaba de chegar no local: Wolverine. A luta é iminente, mas um ataque do Tentáculo desvia o foco das coisas. Do lado de fora, vemos Matsu e os ninjas, e escondidas, Jubileu e Yukio, com a jovem descobrindo pela primeira vez que ali mora o amor da vida de Wolverine. Começa o confronto generalizado. Raposa Prateada aborda Matsu e diz que tem Raiko e um plano melhor do que o dele. Raiko irá infiltrar na casa dos Yashida e, como é habilidosa, conseguirá escapar das armadilhas com facilidade. Seu objetivo? Matar Mariko. Depois do recuo para dentro da casa do clã Yashida, Mariko fala com Wolverine, partilhando do desespero de não conseguir proteger seus amigos, e entrega a Logan a roupa marrom, ou seja, entrega a ele de volta, simbolicamente, seu lado mais humano. Samurai de Prata tenta liderar um motim contra Mariko, mas é rapidamente parado por Wolverine, que realmente impõe grande respeito ao vilão, a ponto de não fazer nada em todas as respostas que Logan deu a ele. Yukio e Jubileu acabam atacadas por Scylla. Wolverine vê e fica em dúvida do que faz. Gambit diz que protege Mariko, então vemos Wolverine chegar até Scylla para o confronto agora de uniforme. A luta segue pelo telhado com Scylla insistindo em dizer que tem todas as ferramentas para derrotar Logan, mas ela não contava com as amigas dele. Jubileu cega a Cyborg e Yukio puxa Wolverine, fazendo com que Scylla fique pendurada. Em outra frente, Raiko propõe um acordo a Mariko. Matsu comprará todos os negócios do submundo japonês a preço de mercado, desde que Mariko faça o juramento à moda Yakuza, arrancando um dedo e cedendo a Matsu. Samurai de Prata suspeita do envenenamento, mas Raiko corta o dedo e prova que não há nada de errado. Só que Raiko é imune à toxina, e Raposa Prateada sabia disso. Quando Mariko corta seu dedo, o veneno da lâmina a toma por completo. Wolverine ouve o grito dela e vai de encontro à moça. Chegando lá, Mariko pede para que Wolverine a leve à capela. Raiko acaba cometendo suicídio, ao saber que matou a mulher que Logan ama, descumprindo seu objetivo de preservar a vida daqueles próximos a Wolverine. Voltando a Logan e Mariko, ela diz que fez de tudo para libertar o clã de seus problemas e se casar com Logan, mas que em seu coração eles já estavam casados. O voto mais sagrado é o que carregamos no coração, diz ela. Então, em ampla agonia, ela pede que Logan a mate. O fim é derradeiro. À espera de Logan, Gambit e Samurai de Prata se deparam com a tragédia. Mariko está morta, tendo seu fim acelerado por Wolverine. Algumas edições depois, temos um epílogo com Wolverine confrontando Matsu. Obviamente que Logan não está nada feliz com o que ele fez, e promete a mais brutal das vinganças. Todo ano, ele irá arrancar uma parte do corpo de Matsu como vingança pela morte de Mariko. A arte dessa edição ficou a cargo de Dave Hoover, com Silvestre já tendo saído do título e provavelmente também da Marvel.
Larry Hama optou agora por uma narrativa mais dinâmica que o habitual. Cada página praticamente alternava situações e localidades. A história funcionou separando as linhas de confronto com Wolverine, Gambit e Jubileu, sendo os cabeças da situação, contando com a eventual ajuda de seus amigos. A preparação para a convergência também é muito eficiente, com o Yuki e o Jubileu ajudando Wolverine contra Scylla, por exemplo. Hama também fez questão de não abandonar o lado explosivo característico de suas histórias. Tivemos mais uma vez de tudo. Muitas lutas, falas ríspidas e uma frenesi de acontecimentos. Todavia, agora a emoção também teve vez. E ao invés de optar pela brutalidade com missões de sangue, tivemos uma abordagem mais intimista, desde Mariko cedendo a roupa marrom para Wolverine até sua eventual morte. Outro ótimo ponto de escrita fica a cargo do respeito à trajetória de Wolverine. O mutante sofreu consequências graças às suas escolhas, tem de lidar com o ódio do tentáculo pelas suas ações passadas e encarou a culpa de não ter matado Raiko no seu encontro com ela no cemitério, já que foi justamente ela que indiretamente assassinou Mariko. E como esquecer também da implacável vingança escolhida por Wolverine contra Matsu, que ordenou a morte de Mariko. Uma jogada de mestre. Mark Silvestre responde com sua arte, que está à altura da escrita. Sua melhor capa dessa saga foi Wolverine 57, com Mariko morta nos braços de Logan. Nos painéis, temos como destaques os ninjas mecânicos, Solaris com seu novo uniforme e a nova vilã Scylla com um visual bem colorido, sendo mais uma ciborgue que entra no caminho de Wolverine. Na edição 56, temos este quadro em vermelho mostrando como Scylla observa o Wolverine pelo seu visor, além de boas artes de Samurai de Prata chegando na base do clã Yashida e Matsu Tsurayaba, um dos vilões da história. Encerrando as artes marcantes, temos a caótica página de abertura com Logan, Gambit e Harada lutando contra o tentáculo, Wolverine reaparecendo de uniforme marrom, Scylla enfrentando Yuki e o Jubileu e, claro, a cena que encerra o arco com Wolverine segurando Mariko morta. Na narrativa, destaque para as lutas de Wolverine com Scylla, utilizando quadros widescreen, páginas duplas e ótimo dinamismo. Temos até ela atacando Wolverine com a pose característica do mutante. Seu grande destaque, todavia, fica na página em que Gambit usa seu poder para subir Wolverine ao telhado, para enfrentar Scylla uma última vez. Mark Silvestre aqui fez o impossível. Utilizou quadros verticais a favor da narrativa. Um trabalho digno de uma nota 10. Larry Hama e Mark Silvestre foram responsáveis pela melhor fase de Wolverine em revistas mensais, considerando, claro, que escreveram diferentes histórias durante um período de tempo. As razões para isso são inúmeras, então vamos por partes. O retorno à forma não se apresentou como um retrocesso a status quo, muito pelo contrário. Para quem tem acompanhado meus vídeos de Wolverine, pode ser de fácil percepção que a temática do animal que precisa ser controlado é bastante recorrente. Como Logan é instável, a imprevisibilidade sempre surge. Mas Hama conseguiu se desvencilhar dessa temática, fazendo do mutante alguém que aceita que é assim e faz uso de sua violência como vantagem. E é justamente aí que reside seu maior mérito como roteirista. Escrever o Wolverine herói de ação, que briga pelo que é certo e vai até as últimas consequências. Nas palavras da HQ número 43, o Carcajou é um bicho insistente, assim como o herói que usa seu nome. Praticamente, o Logan Badass nasceu aqui nessa fase. Algumas ideias novas vieram a calhar. Hama elaborou histórias que traçam paralelos com Wolverine e seu lado animalesco de uma forma mais convincente do que os autores anteriores, que têm seus méritos, mas Hama foi além. Outra ideia interessante foram os implantes de memória que deixaram os leitores imaginando o que poderia ser do passado de Logan, fazendo com que tudo fosse passível de suspeita. Além disso, a opção por matar Mariko, considerando a ideia inicial de retorno à forma, foi uma boa sacada, pois aquilo que humaniza Wolverine não estaria mais entre os vivos. Por mais que tenha padronizado o canadense naquele medo de Claremont, Hama compensou criando histórias interessantes que nos mantinham interessados em como ele reagiria a isso. O roteiro dessa fase de Wolverine também emula bastante a abordagem de Claremont nos X-Men. Tudo é amarrado. Raiko do primeiro arco reapareceria na morte de Mariko. Albert e LCD marcariam presença em quase todas as histórias depois de sua aparição, e Wolverine ia aos poucos, ficando cada vez mais violento e impaciente, mostrando o quanto se sentia incomodado com as questões de seu passado, dentre outros exemplos. Na arte, Mark Silvestre foi o número 1 da história de Wolverine, ponto final. Ele pode até não ser o melhor artista que desenhou o mutante, mas no mínimo está entre os três. Agora, considerando apenas as mensagens de Logan, ele é sim o primeiro colocado. Seu trabalho em capas internas é absolutamente inigualável, e mesmo no período onde emulou uma arte mais no padrão dos anos 90, se sobressaiu. Realmente digno de todos os méritos. E o mais impressionante disso tudo é que a partir da metade de sua passagem ele entregava 2 quadrinhos por mês,
sem perder detalhismo ou esforço na elaboração das cenas. Simplesmente lendário. Contudo, não é uma fase isenta de falhas. Larry Hama perde num ponto onde os X-Men mais brilham, os relacionamentos entre os personagens. Apenas Mariko teve uma interação satisfatória com Wolverine, que vai além das bravatas e grosserias. Porém, as bases japonesas do personagem são muito sólidas, e bastava seguir a receita já consagrada da franquia que tudo daria certo. E justamente no desenvolvimento desses relacionamentos que tivemos os momentos mais fracos da passagem da dupla. LCD não convence. Coloca em dúvida se foi por ela ser uma robô, se o modo de falar dela é irritante, ou por simplesmente ter sido uma escrita de enredo e diálogos muito boba. Eu iria pela última opção. Por mais que essa fase não tenha mutilações e sanguinolência e afins, nota-se uma virada nas histórias sendo um pouco mais voltadas a um público mais velho, com mais lutas e violência. LCD e Albert não colaboram em nada para isso. Por fim, a última crítica não é da passagem, mas é futura. Como adiantei no vídeo, os implantes de memória viraram uma fonte inesgotável de incoerências. Larry Hama nunca saiu muito da ação, e quando sua caixa de ferramentas para o personagem acabou, sucumbia a seu passado e criou problemas para ele mesmo. Contudo, os dois problemas que apresentei são bem pontuais, e não comprometem em nada a qualidade dessa era. Ainda contamos com uma adaptação de Sonhos de Sangue para o desenho animado dos X-Men, com o episódio Arma X, Mentiras e Videotape. Infelizmente, por razões de censura, o episódio ficou um pouco comprometido, mas diverte. A fase de Larry Hama e Mark Silvestre foi uma das primeiras coisas que li em Wolverine, me fazendo virar fã do personagem. Acabei lendo a passagem dos dois em ordem contrária, conforme achava as edições da Abril mais antigas e livrarias aqui de minha cidade. Contudo, seria injusto apontar só na nostalgia para falar dessa fase. Então, optei por revisitá-la e fazer este vídeo trazendo o conteúdo necessário para uma análise que considero justa. E aí está. Posso dizer com tranquilidade que curti muito mais do que quando era mais novo, lendo na ordem correta e percebendo a química perfeita do roteiro explosivo de Hama com a arte ainda mais explosiva de Silvestre. Uma pena que no Brasil, a republicação do material dessa fase parou na coleção histórica volume 8, até a edição 50 do Mutante, não contando com a morte de Mariko, que para mim é a melhor história. Mas tenho a minha aqui, edição da editora Abril, comprada há quase 20 anos atrás, para relembrar o melhor arco desta passagem. O vídeo termina por aqui e agradeço aos que assistiram. A lenda de Wolverine ganhou um capítulo para a história, que consolidou o canadense como capaz de desafios ainda maiores às suas capacidades físicas. Não se esqueçam de deixar o gostei e de se inscrever no canal. Um forte abraço.